Gente, olha só essa situação. A Ana e o João compraram bilhetes de passagem para poder viajar de ônibus ali, saindo de Aparecida de Goiânia, em Goiás, com destino ali para Curitiba, no Paraná. Então nós estamos falando aqui de mais ou menos um dia de viagem, tá? Eles pagaram, então o que eles esperam? O mínimo é chegar com o destino final em segurança, né? É o básico. Então o que acontece? No meio dessa viagem, o ônibus teve um problema e quebrou. Os passageiros começam a ficar preocupados, né? Ficaram ali à margem da rodovia e nada de assistência vir, tá? Não veio, não atendia, não falava nada. De repente o motorista sumiu. Mais pra frente os passageiros ficaram sabendo que a empresa forneceu uma hospedagem para esse motorista, tá? Vamos pegando aqui o raciocínio que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. História vai, história vem. Os passageiros dormiram ali na rodovia, no ônibus mesmo. O cheiro do banheiro já estava assim, insalubre, muito complicado. Não tinha nem água para eles. E ficaram ali, correndo os perigos que pode acontecer no meio de uma estrada. Pode acontecer um assalto, pode acontecer um acidente, pode acontecer de tudo, ainda mais quando você fica na margem da rodovia. Até a imprensa, nesse caso, apareceu ali para ver o que estava acontecendo. No final da história, foi mais ou menos ali umas 14, 15 horas que eles ficaram nessa coisa de vai, não vai, quem que vai me assistir. No outro dia de manhã, que a empresa foi dar lá um suporte, fornecendo um outro ônibus. Tá? Para chegar nesse destino final deles, que foi Curitiba no caso, foi mais ou menos ali umas 20 horas de atraso. Então, é quase como se você comprou para viajar durante um dia e foi 20 horas de atraso. Antes que as pessoas queiram aqui falar, mas acidentes podem acontecer, problemas podem acontecer, realmente, problemas acontecem em qualquer tipo de situação. Mas é importante a sirene aqui já está até buzinando, mas é importante a gente ter em mente assim, ó, quando eu vou falar de uma viagem interestadual, a legislação já prevê ali uma margem de 3 horas, até 3 horas seria algo aceitável para a empresa ter um ponto de apoio, trocar de veículo, às vezes fornecer um mecânico. Nesse caso, os passageiros ficaram entregues ali à própria sorte. Não adianta vir também com aquelas frases, então compra um ônibus, compra um carro. Gente, a pessoa comprou um serviço, que é o quê? Uma viagem. Então ela quer o quê? Se sentir bem, ser bem tratada, chegar em segurança. Enfim, feito esses diversos parentes, vou agora num ponto aqui que é questão jurídica, mas vou fazer de uma maneira para que os leigos entendam, porque o meu público é esse. Não estou aqui para comunicar para advogados, mas para falar com as pessoas que estão querendo compreender mais sobre os seus direitos. Então vamos lá. Geralmente, no direito, tá? Se eu falo alguma coisa, eu tenho o ônus, eu tenho o dever de provar o que eu estou dizendo. É uma regra geral. Mas quando a gente está falando de direito do consumidor, que nesse caso os passageiros são consumidores, existem situações que é praticamente impossível para esse consumidor provar. Eles possuem uma vulnerabilidade ali. E eu não estou nem dizendo sobre vulnerabilidade econômica, mas uma vulnerabilidade de produção de provas mesmo. É importante a gente ter em mente o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inverter o ônus, ou seja, peraí que não sou eu que vou provar, quem vai provar é a empresa prestadora desse serviço, tá? Ou é a empresa que forneceu um certo produto. Então, existe a possibilidade de inversão do ônus a critério do juiz ou pela lei. Nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, estamos falando de umas 20 horas de atraso para chegar no destino final, ausência de fornecimento de alimentação, de hospedagem, enfim. São coisas que quem tem que provar é a empresa de transporte. Espera lá. Existe no Código de Trânsito Brasileiro uma determinação que fala que essas empresas que fazem esse tipo de transporte de passageiros, elas têm que ter ali o registro de velocidade, de quilometragem, de horário do veículo, até por uma questão de segurança. Então, é uma coisa obrigatória. Então, quando eu estou falando isso, a inversão do ônus da prova é pela lei. Ela é uma
obrigação. A empresa tem que ter esse registro, né? Muitas chamam isso do disco tacógrafo. Ela tem que ter um documento que mostra por onde ela passou. Se essa empresa tiver fornecido ali hospedagem, alimentação, ela tem que ter esse documento também. Se ela pagou, ela tem que ter. No caso, ela não tem, porque ela não pagou, ela não forneceu nada para esses passageiros. Outro ponto importante é que a empresa tem que ter um mapa de viagem, que tem que ter a listagem de todos os passageiros que estão naquele veículo. É algo obrigatório. Ou seja, se por algum motivo aquele passageiro perdeu o bilhete de passagem, tá? Se ele não tem mais, aquele papelzinho que eles dão, eles apagam muito rápido. Você botou no bolso, começou a amassar, daqui a pouco você perdeu esse bilhete. É obrigação da empresa ter ali a listagem dos passageiros. Gente, feito essas elucidações, vamos voltar aqui para o caso da Ana e do João. 20 horas de atraso total na viagem, sem alimentação, sem hospedagem, sem nada. Tá. A Ana tinha o bilhete. O João, ele tinha o bilhete, mas estava um pouco apagado. Porém, ele juntou tudo que ele podia ali. Foto, né, um vídeo, reportagem, porque como foi muito tempo, até a imprensa apareceu ali. E aí, né, cada um deles protocolou ali o processo na sua respectiva cidade. Em um desses processos, o juiz inverteu o ônus da prova, falou: olha, empresa, você tem que provar que você não atrasou, você tem que provar que você deu assistência, que você fez alguma coisa com esses passageiros. A empresa juntou somente a contestação, meio que negando ali tudo. Então, como o juiz inverteu o ônus da prova e a empresa não provou, né? Ou seja, ela poderia ter dito que não, eu cheguei no horário, tá aqui o documento, mas ela não fez, porque ela realmente não chegou. Então, essa cliente ganhou o processo. Fica uma ressalva que mesmo quando se ganha um processo, que eu digo uma sentença favorável, ainda existe ali uma luta na fase de execução, porque infelizmente muitas empresas não pagam. Criam fraudes de execução, colocam em nomes de laranja, existe isso. Então ela ganhou a sentença e existe a fase ali de luta para que haja uma execução positiva. Voltando ali para o caso do João, processo em outro estado, a gente se depara com uma sentença que simplesmente julgou improcedente, falou: João, você não tem direito, você não provou que estava no ônibus, você não provou que o ônibus atrasou, você não juntou o bilhete de passagem. Baseou-se nisso. Quando a gente olha para isso, nós que somos operadores do direito ficamos até assustados com esse tipo de sentença, porque é um erro grosseiro de entendimento básico do Código de Defesa do Consumidor. Imagina explicar isso para um cliente que está ambos no mesmo ônibus, na mesma viagem. A gente até falta o ar, porque como advogados a gente se indigna e muito. Nesse caso em específico do João, o que mais assusta é porque a própria empresa de transporte juntou o bilhete de passagem do João e o juiz conseguiu fazer uma sentença dizendo que o João não estava, que o João não havia provado que ele estava ali. Óbvio, interpusemos um recurso, fomos lá recorrer para juízes mais experientes e nos deparamos com uma sentença, um recurso julgado mantendo essa sentença. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O João e a Ana são pessoas hipotéticas, mas de situações reais em que nós vivemos. Só mudei ali os nomes e os destinos. O que eu estou querendo dizer é que causa ganha não existe. Nesses meus 18 anos de experiência jurídica, tanto assessorando, sendo voluntária, trabalhando com juiz, desembargador, advogando, a gente vê inúmeras injustiças. Então, assim, não existe causa-ganha. Essa palavra não procede. Infelizmente, vamos ter entendimentos que são contrários aos nossos e também teremos situações de total injustiça.